contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregar a declaração de imposto de renda. A multa para quem não fizer a declaração ou entregar fora do prazo pode chegar a 20% do valor devido. Para tirar dúvidas e saber o que muda na declaração deste ano, recebemos o auditor fiscal Luiz Marcelo Turaza. Luiz Marcelo, muito bem-vindo ao Jornal da Câmara e boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Para começar, explica para a gente quem que deve fazer a declaração este ano. Não houve alteração nenhuma com relação à obrigatoriedade de se declarar comparativamente ao ano passado. São 7 as condições de obrigatoriedade do contribuinte. Entre elas, ter oferido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração superiores a R$ 28.559,70, como, por exemplo, salários, trabalho não assalariado, aluguéis, pensão, aposentadoria. E quem que está isento e não precisa fazer? O contribuinte não obrigado a declarar, por não se enquadrar em nenhuma das 7 condições de obrigatoriedade, não deve apresentar a declaração. Ele até pode apresentar a declaração na condição de desobrigado. E, nesse caso, essa é a situação. Muitas pessoas têm dúvida, do que deve ser declarado no imposto de renda. Todos os rendimentos que o contribuinte recebe durante o ano, dele, titular da declaração, e de dependentes, caso haja dependentes, devem ser obrigatoriamente declarados, qualquer que seja o valor. Um erro muito comum do contribuinte que tem dependente é não declarar o rendimento do dependente, entendendo, no primeiro momento, que o rendimento do dependente é menor que o limite de isenção, por exemplo. Então, numa situação como essa, o declarante, titular da declaração, vai incidir numa malha fiscal por omissão de rendimentos. Então, é muito cuidado que ele tem que prestar atenção, o contribuinte presta bastante atenção, informando todos os rendimentos que ele recebeu, junto com os seus dependentes, se houver dependentes. Tem muita gente que também tem dúvida em relação ao dependente, Quem se enquadra em dependente? São várias condições que a lei prevê para que o contribuinte seja considerado dependente, entre eles filho, cônjuge, pessoas absolutamente incapazes. O rol completo das condições que definem os dependentes se encontram numa ajuda do próprio programa. E quem é dependente de um não pode ser dependente do outro na família. Por exemplo, o marido, ele declara, enfim, um idoso, filho, a mulher na declaração não deve declarar, Perfeitamente. O dependente, caso conste, deve necessariamente constar de apenas uma declaração. Então, nesse exemplo que você mencionou, se marido e mulher declararem separado, o dependente só poderá figurar uma única declaração, não pode figurar simultaneamente em duas. Se isso ocorrer, fatalmente cairá em malha o contribuinte que elegeu o dependente indevidamente. O senhor falou que a gente deve declarar tudo que a gente recebeu. No caso do contribuinte que tem 2 fontes de renda, por exemplo, ele é registrado em carteira, mas também tem ali um trabalho próprio. Como que ele faz? Ele tem que declarar tudo numa única declaração ou são 2 separadas? Isso, a declaração de imposto de renda abrange a universalidade dos rendimentos oferidos pelo contribuinte. Ou seja, a totalidade, cada rendimento que ele oferiu será declarado numa mesma declaração, como por exemplo que você menciona, o trabalho assalariado, se ele tiver, trabalho não assalariado, se ele tiver também, aluguéis, se ele tiver, vão constar nessa única declaração, computando-se nesse caso a soma total do que ele oferiu no ano calendário de 2019. E o que pode ser deduzido? Se o contribuinte optar pelas chamadas deduções legais, é permitida a dedução de dependentes, despesas médicas, despesas com instrução, previdência social, nessa modalidade de declaração chamada por deduções legais. Caso ele opte pela chamada declaração simplificada, todas essas deduções legais são substituídas pelo chamado desconto simplificado, calculado na razão de 20% dos rendimentos oferidos na declaração, limitado o desconto simplificado a R$ 16.754,34. Então, são 2 modelos só de declaração que a gente tem? Necessariamente, apenas 2 modelos. E cabe, importante ressaltar, cabe ao contribuinte optar qual o melhor modelo que lhe cabe. Como é que ele sabe? Como é que ele vai saber? Existe a possibilidade dele simular. Antes de entregar a declaração, simula o que é melhor para ele. A lei dá essa possibilidade. Então, o contribuinte tem que prestar bastante atenção com relação a isso, porque uma vez feita a opção pelo modelo da declaração, ela
o contribuinte pode retificá-la de um modelo para outro, se for o caso, até o último dia de prazo de entrega, até 30 de abril. Depois não pode mais. A partir do dia seguinte, a partir do final do prazo, uma vez feita a declaração no modelo que ele optou, ele não vai mais poder retificar a declaração visando a troca de modelo. Então, digamos, por exemplo, que ele opte no primeiro momento entregar a declaração no modelo completo, no dia 10 de abril, por exemplo. No dia 15, ele vê que ele observa que seria melhor a simplificada. Ele pode retificar? Pode, porque ele está dentro do prazo. Então, essas mudanças que ocorrem com relação, que visam a mudança de modelo, são permitidas até o último dia de prazo. Tem muita gente que acaba deixando para a última hora, né, a entrega da declaração. E acaba não entregando, perde o prazo e isso não é legal, né? É melhor a pessoa entrar lá no programa, enviar uma declaração até o prazo e depois tentar alterar essa declaração, obviamente sem mudar o modelo, né, da declaração? A opção de entrega da declaração com toda a documentação pertinente cabe exclusivamente ao contribuinte. Então, é de responsabilidade própria dele em fazer uma declaração teoricamente incompleta para depois retificá-la com a totalidade dos rendimentos ou dos documentos que faltaram. Cabe exclusivamente a ele fazer essa entrega, digamos assim, antecipada, sem muita certeza, tá? Digamos assim. E Luiz Marcelo, quais foram as mudanças, né, na declaração do imposto de renda para esse ano? A legislação tributária não alterou absolutamente nada com relação a tabelas, deduções, está exatamente igual ao do ano passado. A grande mudança esse ano veio com relação às facilidades de preenchimento no próprio programa, com a criação das abas preenchimento em andamento e entrega, preenchimento, andamento e entrega da declaração. Essas abas, preenchimento, abas nova, preenchimento e transmitidas. São as abas novas no programa. Essas abas permitem que o contribuinte tenha a visualização imediata daquelas que estão em andamento, daquelas que foram transmitidas e, eventualmente, para criá-la com o uso da aba inicial, né? A aba criação. Outro detalhe é que esse ano, o programa gerador da declaração permite que seja baixada a chamada declaração pré-preenchida no próprio programa. É uma novidade esse ano. No ano passado não era assim. Esse ano, se o contribuinte entender que seria melhor para ele usar a pré-preenchida, no próprio PGD, Programa Gerador de Declaração, no iniciar declaração, ele faz essa opção com a baixa desse programa, usando a chamada pré-preenchida. Outra novidade é a possibilidade do contribuinte deduzir até 3% do imposto devido apurado na declaração, destinado aos fundos controlados nacional, estaduais, distrital e municipais do direito do idoso. Ao ano passado, não havia essa possibilidade só da criança e o adolescente. Esse ano, essa novidade ocorre e ele está limitado até 3% do imposto devido. E ele faz isso diretamente na declaração. E outra mudança também é em relação aos lotes de restituição, né? Isso. Esses lotes foram antecipados esse ano. Começa o primeiro lote a partir do dia 29 de maio, a programação, e termina no final de setembro. Diminuiu o número de lotes, né? Isso. A Receita diminuiu esse ano os lotes em vez de restituição. Até o ano passado eram 7 lotes. A partir desse ano passam a ser 5 lotes. E Marcelo, não tem muito segredo, né, para fazer a declaração de imposto de renda, é só baixar o programa mesmo, colocar as informações lá. Isso. O programa é bastante, está muito bem construído. Ele dispõe de uma possibilidade do ajuda, o chamado ajuda, no início, na tela superior do programa, em que à medida que o contribuinte passa a inserir dados por fichas e ele tiver dúvida com relação a dados que ele eventualmente deve lançar nessas fichas, ele acessa, através da tecla F1 do programa, o ajuda. Então, o ajuda vai dizer como preencher os dados de cada elemento que for necessário nessa ficha. Luiz Marcelo, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado. Eu agradeço. A Receita está sempre disponível para atender todos vocês e todos os contribuintes.